Mostra os parceiros do Arthur na outra passagem pelo Grêmio. Que beleza. Aqui, ó, Michel, né, em 2017, tinha 27 anos, jogava com a perna esquerda, isso é importante também, né? Principais características: posicionamento, passe curto e bola aérea. Foram 26 jogos, 19 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 75,6% de aproveitamento. Jailson, que jogou a final da Libertadores em Lanús com o Arthur. E o Mundial também. No Mundial, Não, jogou Jailson. Ah, tá, 22 anos tinha na época, né? Perna direita. 10 jogos com o Arthur, 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. O aproveitamento é mais baixo, embora a importância do jogo citado. 53,3% de aproveitamento. As características principais do Jailson: marcação e intensidade. E nós temos também com o Maicon, né, que em 2018, principalmente, formou a dupla com o Arthur. Né? O Maicon já tinha 33 anos. Qualidade técnica, todo mundo conhece, né? Retenção de posse de bola, passe longo, passe curto. Maestro do meio-campo, jogava de terra. Eu depois vou bater uma foto, isso aí, vou levar para o Donos Rádio lá para mostrar para o nosso colega Calhau Dornelles, isso aí. É interessante essa. Por quê? Essa estatística, né? Porque se vende uma ideia de que o Michael não jogava com o Arthur. Está aí mostrado que se jogou. Assim, e os números são bons, ó. 13 jogos, 10 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Oi? O número é arrasador, Só que como eu aprendi com um amigo meu, não sei se tu conhece o Guimarães, Ribeiro Neto, que me diz o seguinte: qualifique os números. Mas a gente tem isso. Eu vou te trazer a qualificação dos números. Gauchão. É primeiro semestre. Porque o Arthur foi vendido depois, né? Ok, mas não sabemos se funcionaria com dois volantes que marcam gol. É verdade, é uma lembrança muito boa. Não é só Gauchão, não. Tem Libertadores primeiro semestre. Tem Libertadores nisso. Fase de grupos, é mais fácil. Eu queria ver um enfrentamento mais difícil sem um primeiro volante. Foi assim, ó, eu quero dizer para vocês que esse início de 2018 foi o futebol mais bonito. É verdade. Sempre tem aquele jogo Grêmio Santos, que para mim é a referência, tá? O Grêmio era o time que jogava o futebol mais bonito do Brasil. Tu vê, não foi no ano da Copa do Brasil, nem no ano da Libertadores. Foi justamente depois. O primeiro semestre de 18 foi assim, dava gosto de sentar e ver o jogo do Grêmio. Mas era esse recorte que tu tá pegando é aquele do gol, que tem um gol contra o Atlético Mineiro não, também. 2015. Aquilo é 2015. Aquilo é 2015. Aquilo é Roger Machado. Aquilo tem o Wallace participando, tem Galhardo aquilo é o início. Aquele é o início do Grêmio tic-tac. Gol do Atlético Mineiro também é um absurdo. Aquele lance tem boa lembrança. Quem era o treinador? Roger Machado. Aquele lance tem um Galhardo. Tem um Galhardo participando, tem o Wallace participando, o Juliano e Douglas. Essencialmente esses quatro. Juliano, tu citou? Citei Juliano e Douglas. A assistência do Juliano, o Wallace também. O Wallace também. Galhardo, Wallace, Juliano e Douglas. Essencialmente esses quatro. Tem uma coisa só sobre esses dois jogadores, porque assim, foi pré-Copa 2018 e naquele momento, por merecimento, por momento, né? O Luan estava jogando muito bem. Esses dois jogadores potencializaram o Luan. E a dupla era uma dupla que se acertou, gente, tá? Mas quem marcava? O Grêmio ficava tanto com a bola. Mas tanto com a bola. Tinha um domínio. Eu lembro que eu fiz nesse ano, a final foi contra o Brasil de Pelotas, do Campeonato Gaúcho. Foi um massacre, foi um passeio. O Grêmio brincou. Porque o time ficava tanto com a bola que não precisava um cara, precisa de um cabeça de área marcador, tu não precisava disso, porque o Grêmio não tinha problemas de recomposição. Exato. Sabe por quê? E quando não tinha bola, o Renato confiava tanto na dupla Jeromel e Kahneman, que deixa para os caras que eles resolviam. Então era um Grêmio que se montou em base da posse de bola, e aí tem aquilo que o Ribeiro falou ontem, Bruno, tá? E começa pelo Arthur, o debate é o Arthur. Que o Ribeiro falou. O Arthur é o início, talvez, do processo de... Déjà vu. Exatamente. Eu preciso mostrar uma tela aqui antes, que vai linkar com isso que a gente está falando, tá? Por quê? Porque são as opções do momento. E vocês estão fazendo ótimas lembranças sobre as opções da época. E sabe o que me faz pensar, Guimarães? Que vai exatamente ao encontro do que a gente está mostrando aqui. A gente entrevistou o Guto Peixoto, atual diretor de futebol do Grêmio, perguntando para ele por que a direção atual não fortalecia o meio-campo. Por que não contratava jogadores que gostassem da bola, como o Arthur, que agora está vindo, como o Maicon lá atrás,
e outros jogadores com essa característica? E a resposta foi, não, esse tipo de jogador não se encaixa mais no futebol atual. E por isso o Grêmio contratou o Camilo, que deve se encaixar maravilhosamente no futebol atual. Mas- Enquanto o Fernando, com essas características, doutrinava o meio campo E do com Inter. 38 anos, né? Não esquece. Só que olha só, já que Estamos falando novamente do grande problema, né? Conhecimento de futebol. Bom, mas é que Exatamente. aí, nesse déjà vu que tu tá falando aí... Déjà vu, e- déjà vu. E eu quero te parabenizar, inclusive, pela pronúncia do U, tá? Pelo acento do U, porque é exatamente isso. Tá? Mas assim, nesse déjà vu que tu tá falando, a gente citou 2 nomes aqui que não podem ser esquecidos, tá? O Wallace e Juliano. Um tá escondido no Atlético Paranaense e o outro tá escondido no Cruzeiro, tá? Por que eu trouxe esses Mas dois? esses dois não jogaram com o Arthur, tá? Não, perfeito, tá? Que a gente estava falando que eram esse foi o time de protagonistas 2015. daquele time de 2015, tá? O Arthur realmente é um protagonista do time de 2017, 2018 e tudo mais. Só que assim, eu acho que esse debate sobre que Arthur ele tem que ser levantado. Claro. Porque é maravilhoso. Tudo começa por aí. É maravilhoso. Isso Tudo aqui que nós começa estamos por aí. colocando na tela, os numerozinhos do Arthur lá em 2017, o Maicon João, 80%, maravilhoso. Só que Arthur? Porque o torcedor do Grêmio já pegou... Claro, tem a questão da paixão, tem a questão da Tu pega o idolatria. Cuejar como exemplo, tem aquela... cara. Não Isso. é o mesmo exemplo. Tá, mas olha só, Não é o O mesmo Cuejar exemplo. demorando 6 meses não, para não. começar a jogar. Não, não, entendeu? É que ô Pedro, Não é o mesmo o exercício que eu quero fazer é o seguinte, tá? O exercício que eu quero fazer é o seguinte. É um jogador que sai do Brasil, vai pro Barcelona. É um jogador que ele foi apontado, cara, como o grande nome do meio-campo para a seleção brasileira. Tá? Digamos assim, ele era o Casemiro da época, vamos dizer assim, tá? Cara, se tu vai olhar, a Juventus libera ele com 29 anos. Um time de ponta da Europa libera um jogador de 29 anos. Mas é aí que eu quero chegar. Por que esse time vai fazer isso? O que tu quer dizer com isso? Que ele Que não talvez é do nível... ele não desempenhe, Não, é que assim, ó, que talvez ele não desempenhe mais como o imaginário do torcedor mas esteja eu pensando. não vejo o mas tem uma torcedor coisa imaginando o Arthur da Juventus e do Barcelona. Mas vamos O torcedor qualificar sabe isso? que não é o Arthur da Juventus que foi No contratado. Cagliari ele foi muito bem, mas Não, era o no Cagliari. Girona. No Girona, perdão, ele foi muito bem. Fiorentina Fiorentina ele vai melhor. bem também. Só que é o seguinte, Fiorentina só que é o seguinte, Mas tem uma ó, coisa é, também, tá? Vamos qualificar isso também? A Juventus não joga com a bola. A Juventus não joga com a bola. Então é difícil ele se adaptar. O futebol italiano, de modo geral, não gosta muito de jogar com a bola. Então O Napoli joga com a bola. Eu acho assim, ó. Mas eu, é exceção, né? eu acho assim, Bastante. o ponto, talvez o Milan vai jogar com a bola, mano. o ponto principal que envolva o nome Arthur não é nenhum ponto, é um número, 29, cara. Esse jogador com 29 anos, ao lado de qualquer um desses aí, ó, qualquer um desses, Alex Santana, Dodi e Cuejar, qualquer um desses, ele eleva a média atuação de qualquer um desses 3 aí. Qualquer um ao lado do Arthur. Potencializa, né? Aqui, ó, os 3 sobem de produção. O Alex Santana menos, tá? Porque é o cara que é o mais bronco ali, que tem dificuldade com a bola. Mas assim, O Alex Não, Santana? pelo contrário, Pelo ele é o que contrário, mais o que tem- mais tem facilidade com a bola. Mas mas a falta dentro de do esquema... intensidade. Ele não tem intensidade, mas mas não ele tá... A mas relação não- com a bola é o melhor dos mas, 3. não, melhor com a bola é o Cuejar, desculpa. Não. O Alex Santana é 8, o Cuejar é 5. Não, mas na minha visão, quem tem intimidade melhor com a bola é o Cuejar. O dos 3. Mas assim, o que eu quero dizer é que não importa qual jogue ao lado do Arthur. Qualquer um desses aqui, pega o exemplo do Dodi, controle de bola e intensidade. O Arthur, já mostramos 3 scouts ali anteriores. Um dos scouts que nós mostramos do Arthur, o que era? Passe curto com qualidade. Esse tipo de jogador, ele chega neste meio-campo atual, Ribeiro Neto e Ernest, questionado da idade, da liberação europeia, e joga. O principal do Arthur é que ele pediu tempo para readaptar, para conhecer os jogadores e tal. Até entendo esse tempo, né? Não vai entrar na fogueira contra o Flamengo. Tudo isso é compreensível. Mas qualquer um desses caras que jogarem ao lado deste Arthur, de 29 anos, aqui nesse futebol brasileiro, aumenta de produção. Olha, significativamente. Aumenta. Aí é que tá. Eu acho que o Pedro toca num ponto que é o seguinte: ele tem 29 anos. Por quê? Porque o Ernest está levantando o seguinte: não é o mesmo Arthur que foi contratado pelo Barcelona e pela Juventus. Não, isso o torcedor sabe que não é. Mas ainda assim, é um jogador que serve e muito para o futebol brasileiro. Tem qualidade. Vou te dar um exemplo. D'Alessandro. Não deu certo na Europa.
Perfeito. Não jogou nada, não sobrou no Real Não, Zaragoza. o Gabigol, o Pedro jogou. Tem vários o Pedro. exemplos. Jogou E aqui no 500. Brasil, sobra. Pedro. Não, mas veja O bem, que talvez eu não me fiz me entender. preocuparia, só Alex, rapidamente sobre a questão da parte física, é se estivesse chegando no Grêmio um jogador de 35 anos. Que aí às vezes não depende do cara, ele já tá velho. Isso. Não é o caso. Sim. Só depende dele se concentrar, que condições ele Não, tem. mas Esse é o depende de principal ponto. contexto Eu não também. estava falando que ele está velho. Não, Quando eu falei dos entendi 29 isso. anos, eu quis dizer que ele ainda tem muita lenha para queimar. Tem que ter ele fome. teria, Ele tem que tranquilamente ter mais uns fome. 5 anos de Europa. E esse é o ponto. Esse é o Não, ponto. mas tem contexto Tem que também. ter fome. Deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer, apontando para os 3 jogadores que estão na tela aí. Tá? Apontando para os 3. Cuejá, E aqui as características Dodi de cada um. E Alex Santana com as características de cada um. Eu vou tentar desenvolver com base nessa tela feita. Tá? Para isso, volto um pouquinho para 2018. 2018, o contexto do Grêmio era de um time que tinha a bola. O contexto atual do Grêmio, o Arthur sozinho não é capaz de transformar o Grêmio num time sem posse, sozinho, Obrigado, viu? sem posse, num time com Finalmente posse. veio. Porém, não, tu disse que Demora, ele- mas vem. tu disse Demora, que- mas vem. Tu disse que ele não vai dar certo, é Não, completamente não, diferente do que eu tô eu dizendo. falei Tu disse que ele não vai dar sozinho, certo. ele Tu não disse muda que ele o não vai dar status do certo. Grêmio. Tu disse que ele não vai dar Su- certo, não, cara. por Tu tá favor. mudando de Não, opinião. senhor, Eu tô senhor. cansando Não, disso. não, não, Eu tô não, cansando o senhor não vai, disso, o cara. senhor não vai Todos os dias dizer tu o que muda eu de não opinião. disse, tá? Pode vir pra nós aqui, ô Bop. Pode vir aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós somos 2 na tela aqui, ó. Olha só. Pode Tá. falar, Tá. Ribeiro. Vai, Ribeiro. Então, assim, ó, o que eu quero dizer é o seguinte: o Arthur sozinho, ele não muda o status do time do Grêmio. É o que eu sempre falei. E isso não importa o jeito que ele tá. Agora, se tu me dizer, bom, mas o Cuejar tá voltando a jogar, o Grêmio contrata um meia, entendeu? Não sei se é o Otávio ou o Roger Guedes. Aí é outro Grêmio! Aí é completamente diferente a radiografia. Mas isso entendeu? é óbvio, meu querido. Mas então por que tu Só sempre que criticou o que eu falei? o Bruno O senhor vai está mudando lembrar. de opinião. O Bruno senhor vai está lembrar. mudando de O opinião Bruno vai lembrar de forma porque descarada o Bruno e vai eu lembrar. não vou aceitar Não isso aqui é verdade. agora. O Bruno vai lembrar e porque ele estava conosco no mesmo programa de rádio em que tu disseste isso. Tu disseste que o Arthur, quando foi falado o nome do Arthur, tu disse, tá, pra quê? Pra quê se o Grêmio não joga com posse? Mas Tu é disse óbvio! isso. É óbvio! Não interessa, ele Como ajuda. não interessa? Uma coisa, A bola não vai passar por ele nesse time do Grêmio, cara! Uma coisa, outra coisa. Uma coisa é entender que o Grêmio não joga com posse. Outra é entender que o Arthur levanta todo o meio de campo do Isso é Grêmio. teoria, isso é teoria. Não. Eu quero saber o seguinte. Tudo é teoria, não, ele não jogou ainda. Não é. Tu é Tudo um é cara. teoria, ele não jogou ainda. Tu é um cara, tu é um professor, cara. Tu é um escritor, tu é um comentarista de futebol. E tu vai falar agora exatamente o que tu comentou em todos os jogos do Grêmio. A bola passa pelo meio-campo do Grêmio por cima. Mas também é óbvio, foi só o que eu vi, né? Então, cara, Depois eu quero- tu vai botar o Arthur e a bola vai passar por cima Não, ele dele chega- nesse time do Grêmio, cara. Ele chega pra modificar isso, Ribeiro. Ah, bom, Desculpa. então tá, só um pouquinho. Desculpa. Tu estás me dizendo que o Grêmio agora que não é uma coisa vai ou outra. começar a jogar com a Não, bola, isso? Ribeiro, não é uma coisa ou Por que outra, que não ele vai pode? começar a ajudar. Poder pode, Ele só ajuda. que ele vai entregar uma bola e vai receber uma abóbora. Ele ajuda, não é uma Esse coisa é que é ou o outra. problema. Ele não é uma transformação, Não é que tu tava falando uma inverdade aqui. É Opa, por isso que eu me não, atravessei. senhora. O senhor tava falando uma chamou inverdade de aqui. mentiroso. O Grêmio está contratando o Arthur. Pra quê? Eu Se o vou Grêmio não explicar. joga com a bola. Tu Ele quer disse ver? isso, Bruno. Eu Me vou ajuda, tu agregar. tava junto. Eu vou Tá agregar. proibido Eu vou contratar jogador de qualidade no Grêmio. Tá, por só Ribeiro. eu vou Ele disse agregar. pra quê? Ele Eu disse vou pra agregar isso aí. Tu quer Tá, dizer? Roberto, tu disse quem pra quê, é? não disse? Eu ouvi a informação dos repórteres, tá? Não sei se o Bruno tá incluído ou daqui. Eu não sei se é daqui, não quero cometer injustiça. Vamos ver. De que o Mano Menezes estava preparando o resgate dele. Recuperar, parece o Renato, vou recuperar o jogador, Recuperou vários, Renato. tá? E outros tantos não. Não, mas vários ele recuperou. Não, vários também não. É, O Cristaldo, tá? Agora eu vou dizer pra vocês, se o meio-campo do Grêmio, dos sonhos do Mano Menezes é Cuejá, Arthur e Cristaldo, não vai dar certo! Porque o Cristaldo não joga com a bola! Tem razão. Não tem como! Sem a bola, no caso. Não. Com a bola, com a o bola. Cristaldo não joga Tá com a certo, bola. Ribeiro. O O Cristaldo Cristaldo é não meio joga com a bola. atacante. O Cristaldo Ah, jamais entendi, vai ser como. articulador, porque não é o perfil dele. Ou seja, não adianta tu ter assim, ó, o Cuejar abre, tá? O Arthur
conduzem. eu também acho que não, mas essa é outra discussão. E aí tu vai dar pro Cristaldo? essa é outra Acabou o discussão meio também. campo, não Eu tem também acho que como. não. O nome do Então- Cristaldo só veio à pauta, Ribeiro Neto, porque ele não quis ir embora do Grêmio. Esse é o ponto. Tá? Ele não quis ir embora do Grêmio. Então, já que ele, jogador, dificultou a vida do Grêmio, porque tava tudo arrumado pra ele ir embora por 2 vezes ele Não quis é esse ficar, o meio também é. Não é esse o meio. Não, eu digo assim, ó. Isso é outra o discussão. mano olhando tudo, né? Bom, esse cara não quer ir embora, eu vou ter que reaproveitá-lo de alguma Não, eu maneira. vou te dizer, não é nem humano, tá? É. Isso vaza É. pela direção. Então, assim, ó. O cara não quer ir embora, tu vai tentar de alguma forma valorizar. Sabe quem é o Exato. jogador Eu que não posso pode? acreditar, Ribeiro, que tu, com teu conhecimento, não consiga entender que o Arthur não agregue qualidade nesse meio campo. Não. Eu não é que consigo assim, entender Não, isso. mas não é esse o debate do não, Ribeiro, não é gente. isso que eu tô O que dizendo. o Ribeiro tá? tá dizendo é que só o Arthur, Só o Arthur. não vai resolver o meio campo. mas Assim aí como tá, só isso- o Roger Guedes não resolvia. Mas que isso a ele também gente sabe. defendia. Mas Roger Só Guedes que, sozinho só que também isso a não. gente sabe. Dito isso, o Arthur é um excelente reforço Tá, então- para ajudar a construir sobre os 3 jogadores colocados para serem companheiros do Arthur. Calma que tu já vai falar. Esse é o ponto. Os 3 jogadores colocados possíveis para ser companheiros do Arthur, tá? Eu descarto de imediato Alex Santana. Para mim, atualmente, não tem como funcionar Alex Santana e Arthur. Ah, mas com o Maicon funcionava. Eu também Sim, acho aí. É porque era o Maicon. O Alex Santana Sim, não são dois funciona com o camisa Arthur. 8 e não funciona Baixa, mesmo. e porque baixa a intensidade, tá? Para mim, o companheiro ideal pro Arthur é o Cuejar. Complementando o setor do meio de campo, o Dodge funciona também. Eu escolho o Cuejar por uma questão de qualidade. Ah, mas não dá, mas o Cristaldo vai complementar? Não, o Cristaldo não é esse jogador. O terceiro jogador, a não ser que, veja bem, a não ser que tu tenha na direita, o lugar que pertence hoje ao Alisson, um jogador com características semelhantes ao que tinha Ramiro, que funcionava na fase defensiva quase como um terceiro jogador de marcação, famoso terceiro do meio de campo, né? O Grêmio tem um jogador. Ramiro, Elano, Ibson, Ramires lá atrás, O esses Grêmio jogadores, tá? tem um jogador não pra jogar funcio- pro Arthur. Não funciona. Qual é o jogador para jogar pro O Arthur? Grêmio tem que. Porque muda um pouquinho a formatação, tá? Só tem um jogador no grupo do Grêmio Eu que sei o que tu pode vai jogar dizer. com Cuejar e Arthur. E ele se chama Alisson. Alisson é o único jogador Você que quer dizer é Monsalve? objetivo. É que o Monsalve eu não sei que Monsalve é, eu até gostaria de Tá, mas dizer. aí eu vou te O fazer a Alisson ele pergunta. tem o toque curto e o toque objetivo. Ele sabe tramar a Não, o Alisson é jogada. titular absoluto, Tá? né? Esse jogador Mas que é de meia. vai crescer. Vai Eu crescer concordo se comigo. jogar por dentro. Tá? não Se vou jogar Como por dentro. contigo. Tá? Como armador, No- Tu acha Ele não como é armador, porque ele meia não ponta? tem ninguém. Meia cara. ponta, eu concordo Entendeu? contigo. Não, Tá? meia. no Meu meu- meia de elo mesmo. terceiro homem. No meu- Meia. O que eu quero... no meu Grêmio ideal, essa é a formação tática. Tá, mas é que tá, eu pergunto pra vocês, desculpa a pergunta famosa e que todo mundo faz. Quem marca? Quem marca? Aí é que está. Parabéns. Agora tu foste brilhante, embora previsível. Esta é toda a O discussão. Bruno respondeu, o Dodge. Toda a discussão No é time dele, essa. né? No O meu, Grêmio não. vai jogar com a bola ou não vai? Escala, Porque se o Grêmio escala o jogar time, com a escala bola... o time, escala o time. Coloca tendo de que ter. novo, Pô, escala Schler, o time por aí, favor. cara. Coloca a tela aqui, de ó, novo. Olha Os aqui, três- é muito três xalala opções. aqui, muita tese e pouca prática. Escala o time, meu irmão, vai. Eu quero colocar as 3 para ilustrar, cada um com as suas características, para o Ribeiro escolher o melhor parceiro do Arthur, Boa. mas também escolher É que não adianta o só meia. os dois. Não, exato. E também escolher o meia, porque é o meio campo por completo Não, do Grêmio. primeiro Tá que aqui, assim, ó, Cuejar, marcação e qualidade na saída de jogo, camisa 5. Dodge, também camisa 5, controle de bola e mais intensidade, né, dinâmico. Alex Santana, dá posse de bola pro time, tem um passe curto e um passe longo. Hoje, Como é que tu monta esse meio campo? hoje o Grêmio vai jogar, precisa jogar, na minha opinião, com o grupo que tem, com Cuejar, Dodge e Arthur. Depois, Aí tu põe o Alisson, o Carlos Vinícius. Carlos Vinícius e aí mais? o outro tu escolhe. A minha dupla de ataque é Bright White e Vini da Pose. Bright White pelo lado, como segundo atacante. Tá doido? Pelo lado? Não, compondo um ataque. Bah, não Quatro- gosto. Quatro, Acho que ele não tem característica para voltar para marcar, acho pouco dinâmico. o Grêmio precisa de um Mas jogador, é- gente. mas ele não O é de Grêmio área, não né? tem. O Grêmio precisa Não, do isso meio- não mesmo. A primeira O Grêmio precisa, não o Grêmio precisa do meia Não, ponta de não, marcação. É. Como foram, era pelo lado Era direito, pra ser o ok? Otávio, é pra ser o Otávio. Como O foram... Alisson ajuda a marcar, tu diz pelo outro lado. Não, mas é bem diferente. Tanto faz o lado, tá? Como foram Juliano, O Grêmio Ramiro tá tentando o Otávio. e Alisson.
e Bitelo, jogadores que atuaram, tanto faz o lado, tá? Coincidentemente, espaço. eles eram pela direita. É o meio Mas espaço, esses jogadores eram jogadores que voltavam para fazer uma marcação de boa qualidade pelo meio, por dentro. O Grêmio não tem esse jogador. O Arthur, obviamente que ele ajuda, isso aí é claro que ele ajuda, né? Não tem que nem perguntar para quê, mas ele ajuda. Mas o Grêmio tá faltando Não esse é muito jogador. intenso O na Grêmio marcação, precisa. Não, o Grêmio precisa de um meia-ponta, como esses caras que eu citei, para ajudar o setor do meio de campo. Eu acho o Alisson hoje titular absoluto, mas o Alisson, em termos de marcação, não tem essas características. E outra, não, titular, meu. Titular. Tá, mas é que assim, ó, o Guimarães... Bota do outro lado esse meia-ponta, não tem problema. Tudo bem, mas é que os dois jogadores que jogam pelo lado precisam saber marcar. Não adianta um saber marcar e o lateral do outro lado Não sobe, necessariamente. e aí? Um marca mais por dentro, outro por fora. O Grêmio, quando tinha lá o Cebolinha, o PP, não eram grandes marcadores. Eles voltavam para ajudar. Eles mas do outro lado tinha compensação. Futebol é um jogo de Mas eu quero te compensação. dizer o seguinte, o Cebolinha, nos grandes momentos do Grêmio, ele era reserva. Justamente porque ele não tinha tanto esse papel Fernandinho tático. jogou, também não tinha esse papel. Fernandinho e Pedro Rocha voltavam mais e eram titulares por isso. O Pedro Rocha marcava mais, verdade. O Fernandinho não via tanto assim. Mas, enfim, tu tinha compensação. O Alisson é titular do Grêmio, isso aí não se discute. Só que para compensar, no outro lado, para o time funcionar e ser equilibrado, tu não vai poder botar o quê, cara? Tu pode discutir qualquer titularidade, menos a do Arthur. Tu discute Mas qualquer ninguém está tu discute discutindo qualquer a acho que isso titularidade ninguém do Arthur. colocou. Não, é porque do jeito que estão falando, parece que o Arthur tá eu vindo acho assim, pra ajudar. nem do Alisson. Não, Eu ele acho vem que pra elevar, é nem do diferente. Alisson. O ponto principal pra mim é que o Grêmio, nesse momento, em agosto, dia 27 de agosto hoje, tá pela primeira vez olhando pro seu meio-campo. Mas aqui, ó. O principal setor a do time janela pela encerra primeira dia vez que ele tá 2. olhando. Terça-feira que vem. Sim. Então eu tenho que trabalhar com que o Grêmio é isso. Sim. Hoje o Grêmio é isso aí. Sim. Então, assim, ó, tu não vai atrás. Cuejar, Dodi e Arthur no meio campo do Grêmio. Não, Tu pode eu ter certeza discordo de um disso. ponto de ti. Primeiro que eu acho que para tu escalar um time, tu também tem que observar o adversário e o local. Eu acho que tem isso. Tá. Tu vai jogar em casa contra o Ceará, por exemplo, tá? Para pegar só o último adversário. Tu consegue jogar com Cuejar, Arthur, um meia e 2 pontas. Tu joga, tá? Agora, tu vai jogar fora de casa contra um Atlético Mineiro da vida. Aí já povoa mais teu meio campo. Aí eu já iria com Cuejar, Arthur e Alex Santana. Mais o meia, cara, Alisson e sabe como é que tu Carlos resolve essa variação que tu tá propondo? O meia ponta que volta pra ajudar, cara. É que de não tem marcação. hoje. Não tem hoje. Mas eu O acho que Grêmio o tá jogador... propondo uma coisa que não existe Ele no vai acabar Grêmio. usando o Pavon pra Não, isso. tudo bem, tudo bem. Aqui, ó, citou o que melhor sabe fazer. Eu acho que ainda tá um pouco abaixo. O jogador do Grêmio tem que buscar. Ninguém tá dizendo que é o ideal. Simples. A gente tá dizendo com o que É, tem, é que- o que mais isso. sabe recompor é o Pavon. É que com a janela fechando e É que com não é a não recompor, venda, né? é que com a janela fechando e com a não venda desses nomes que nós citamos agora, Pavon é o nome, né? Pavon também o que Grêmio não é tentou, só recompor. o Grêmio tentou andar com ele, né? É fazer um Como eles vão movimento- ficar, né, Guimarães? Em algum momento o Mano Menezes vai precisar lançar a mão, porque esse meio campo ideal, por mais que a preparação física ajude, a gente sabe, né, que vai faltar, vai ter cartão e o Mano vai ter que achar alternativas para compor. Não é só compor, não é só recompor que o ponteiro precisa fazer. Esse ponteiro precisa recompor e ajudar por dentro. Por quê? Porque o meio de campo não pode ficar espaçado. Ele tem que ter essa manha, como, repito, tinham esses caras que eu citei. O Grêmio não tem esse jogador, Pavão mais próximo, concordo. Mas eu acho que seria uma busca de mercado aí pro Grêmio fazer com um jogador desses para O ajudar. Otavinho sabe ser esse cara. Mas é que se tu Eu acho que o Otavinho pensar... sabe fazer, Mas é que se tu desse pensar, cara. tu tem o Marcos Rocha pela direita e o Marlon pela esquerda, tá? O Marlon tem um pouquinho mais de característica, ofensiva. O Marcos Rocha, não sei se vai ter pulmão para fazer isso, na verdade, né? De conseguir fazer. Porque assim, ó, tá caindo de maduro. Por exemplo, o Mano apostar num tripé de volantes, É o que eu acho também. tá? E aí, o que o Guimarães e até o Ribeiro batem seguidamente aqui, né? Não é se apequenar, mas entender o momento do Grêmio. O Grêmio hoje não tem qualidade para jogar como esse Grêmio lá de 2017, como esse Grêmio que pegava e segurava a bola, que tinha posse e tudo mais. Mas pode ser um Grêmio combativo no meio e um Grêmio que de repente libera seus laterais, muito mais pela esquerda, claro, né? E jogando com 2 atacantes. E aí pega o Vini da Pose e o Bright White, por exemplo, para fazer o 2. Mas tu pode pegar, faz a trinca de volantes, bota mais um meia, Alisson. que é o Alisson. Tá resolvido o problema, bota 2 atacantes e brinca. E contando, sabe? que a zaga vai ser Kahneman e Gustavo Martins, a zaga ideal é essa, né?
Porque isso aí também ajuda o meio campo, né? Claro. A saída assim, de bola de qualidade da zaga ajuda muito o meio campo que vai receber essa e qualidade. assim do como Gustavo. eu- Hã? No caso do Do Gustavo. Gustavo, o Kahneman- exato. E assim como eu destaquei, o grande problema agora do Grêmio, principalmente no domingo, é que ele vai ter de novo, né? 2 zagueiros que jogam pé esquerdo, Sim, isso jogando é em dupla, terrível né? pra Isso é a ser primeira jogador. coisa que é ruim pro Grêmio. Segundo, assim como eu destaquei a chegada do Marcos Rocha, por exemplo, para ser um parceiro do Kahneman na liderança, o próprio Arthur, o Kahneman tá vibrando com isso. Vai ter mais um cara no vestiário para chamar, que tem moral, que tem tamanho dentro do vestiário, para pegar e mudar o semblante, para mudar um pouco da questão da confiança, para chegar e dizer, foi assim em 2017. Vamos lá, a gente já passou por dificuldade aqui. Isso também faz diferença. A gente fica pensando em jogador, né? Tem esse jogador meia ponta pela esquerda, um jogador que poderia estar no radar, não sei qual é a situação dele atualmente, eu acho que já completou 7 jogos, mas pensando no ano que vem, é um jogador super viável, tá? Aliás, tem 2 jogadores, assim, que são viáveis. Um deles é um jogador chamado Rodrigo Nestor, faria essa função, e o outro é Michel Araújo, que está no Bahia. Mas eu vou te Esses dizer dois uma coisa, jogadores- tá? Esses 2 jogadores, eles entrariam no sistema, são jogadores de sistema, que ajudariam. Você queria dar dica para ninguém aí, tá? Esse é um tipo de jogador raro, né? É um tipo de jogador raro no momento atual do futebol brasileiro. Sim. Mas eu acho que o Grêmio ele tinha que olhar para essa questão de preencher o meio-campo